Miguel tinha 22 anos e já estava habituado a viagens improvisadas, mas aquela parecia ter um peso diferente desde o início. O carro velho que os levava até ao porto rangia a cada curva, como se se esforçasse por acompanhar a pressa dos dois rapazes. Rafael, um ano mais velho, mantinha o olhar atento na estrada, sempre a guiar como se fosse dono de uma calma que Miguel não conseguia partilhar. A viagem tinha começado com música alta e piadas soltas, mas à medida que se aproximavam da cidade, o silêncio foi-se impondo, denso, carregado de uma expectativa que nenhum dos dois queria admitir. Era apenas mais um festival, diziam ambos, apenas mais um fim de semana fora. Mas Miguel sentia algo diferente, uma inquietação que lhe ocupava o peito, como se algo inevitável estivesse prestes a acontecer. Quando finalmente chegaram ao porto, já o entardecer tingia o céu de laranja. As ruas estavam cheias de gente, turistas, estudantes, músicos com guitarras às costas, todos atraídos pelo mesmo festival. O GPS conduziu-os até um hotel renovado, simples mas suficientemente acolhedor. Entraram com mochilas às costas, cansados mas animados. Contudo, a animação desvaneceu assim que se aproximaram da recepção. A funcionária, com ar apressado, digitou no computador e franziu a testa. Aqui consta apenas uma reserva, e apenas um quarto disponível. Com uma cama de casal. A frase caiu entre os dois como uma pedra lançada a um lago tranquilo. O silêncio estalou, e Miguel sentiu o estômago apertar-se. Tentou sorrir, como se fosse apenas um detalhe sem importância, mas o coração acelerou. Rafael foi o primeiro a reagir, encolhendo os ombros com naturalidade, quase divertido. Não há problema, a gente desenrasca. Pegou na chave sem hesitar, mas Miguel não conseguiu disfarçar o desconforto. O corredor até ao quarto parecia demasiado longo. Os passos ecoavam, misturados com vozes distantes e o som do ar-condicionado. A cada metro percorrido, Miguel sentia a estranha consciência da proximidade de Rafael, como se aquela noite já estivesse escrita antes de começarem a subir as escadas. Quando a porta abriu, o quarto revelou-se simples, com uma cama grande no centro. Não havia sofás, não havia alternativa. Apenas aquele colchão, que os dois teriam de partilhar. Rafael atirou a mochila para o chão e atirou-se para cima da cama como se fosse a coisa mais normal do mundo. Espreguiçou-se e riu. Ficas com o lado direito, eu não gosto do esquerdo. Miguel pousou a mochila devagar, tentando esconder a tensão. Sentou-se na beira da cama, mantendo distância, mas cada segundo parecia aumentar o peso do ambiente. Não era a cama em si, não era o espaço limitado. Era a estranha sensação de atravessar uma linha invisível. A noite caiu depressa. A cidade continuava viva lá fora, mas dentro do quarto o silêncio tornava-se ensurdecedor. Miguel tentou ocupar-se, olhou o telemóvel, percorreu notícias sem atenção. O som regular da respiração de Rafael enchia o espaço, demasiado presente, demasiado próximo. Cada movimento do outro parecia amplificado. Quando Rafael adormeceu, virado de lado, Miguel manteve-se acordado, fixando o teto como se ali estivesse uma resposta. Então aconteceu o gesto quase imperceptível, os dedos de Rafael roçaram no braço de Miguel. Um contacto leve, aparentemente acidental, mas que incendiou a calma artificial que Miguel tentava manter. Ficou imóvel, preso àquele instante. Foi apenas coincidência? Ou havia intenção escondida? No escuro, a mente não precisava de muito para inventar possibilidades. E antes que conseguisse afastar o pensamento, ouviu algo murmurado, um sussurro incompleto. O nome dele. Rafael, a dormir, tinha pronunciado baixinho, Miguel. O coração de Miguel disparou. Não conseguiu fechar os olhos, não conseguiu descansar. Fingiu dormir quando Rafael acordou mais tarde, mas o corpo traía-o com cada batimento acelerado. Passou demasiado tempo no duche na manhã seguinte, tentando acalmar-se, mas nada apagava a pergunta que lhe queimava por dentro. Porque o seu nome, dito assim, no meio do silêncio da noite? Era sonho? Era acaso? Ou era a revelação de algo que os dois evitavam admitir? O dia começava, mas Miguel já sabia que nada seria igual depois daquela madrugada. A normalidade tinha-se partido, e agora cada gesto, cada olhar, seria carregado com um novo peso. Na manhã seguinte, Miguel acordou antes do despertador, como se o corpo se tivesse recusado a continuar a fingir descanso. O quarto parecia normal, mas havia algo de estranho no ar, uma tensão que não se dissipava com o sol a entrar pela cortina. Rafael ainda dormia, sereno, como se nada tivesse acontecido, como se a noite anterior não tivesse deixado marcas. Miguel desceu sozinho para o pequeno almoço e tentou distrair-se entre os barulhos do refeitório cheio de turistas, músicos e estudantes, mas tudo lhe soava abafado, distante, como se o mundo tivesse ficado atrás de uma parede invisível. Quando Rafael chegou, com o cabelo úmido e olhos semicerrados de sono, limitou-se a cumprimentar com um aceno. Sentou-se em frente, serviu-se de café e perguntou com uma naturalidade quase ensaiada, dormiste bem? Miguel respondeu com um mais ou menos, tentando disfarçar, mas dentro dele a pergunta ecoava sem trégua, por que motivo Rafael tinha murmurado o seu nome naquela noite. Saíram do hotel pouco depois, caminhando pelas ruas estreitas do Porto Antigo. O empedrado irregular, os grafitis coloridos e o burburinho da cidade compunham um cenário que noutra altura teria animado Miguel, mas agora cada detalhe parecia apenas um pano de fundo para o silêncio que se instalara entre eles. Já não era o silêncio confortável de outras viagens, aquele que deixava espaço para respirar sem pressão. Agora era um vazio carregado, uma ausência de palavras que pesava mais do que qualquer discussão.
Miguel observava Rafael disfarçadamente, reparando em como os olhos dele desviavam depressa sempre que se cruzavam, em como demorava mais um segundo para responder, em como a leveza de outros dias se tinha transformado numa contenção estranha. Algo estava a ser escondido, Miguel sentia-o na pele, como uma corrente subterrânea que ameaça arrebentar a qualquer momento. Pararam numa feira de rua, onde bancas improvisadas exibiam discos antigos, cartazes desbotados e cheiros misturados de fritos e café acabado de moer. Rafael pegou num vinil gasto, mostrou a capa a Miguel e comentou com um sorriso que parecia mais nostálgico do que genuíno: "Lembras-te disto?" Miguel riu, respondeu que tinha gravado aquilo em cassete nos tempos de adolescência. O olhar de Rafael prolongou-se mais do que o necessário, mas depois voltou a desviar-se, rápido demais, como se tivesse medo de ser apanhado a dizer algo que não ousava transformar em palavras. A cena, banal para qualquer um que passasse, tornou-se para Miguel mais uma peça do enigma que crescia dentro dele. Era amizade apenas, ou havia algo mais escondido naquele silêncio? Continuaram a caminhar pelas ruas antigas, parando junto a uma parede coberta de murais e frases pintadas a spray. Rafael parou de repente e apontou para um grafite escrito em letras grandes: "Talvez o silêncio seja só medo de dizer o que sentimos." Miguel leu a frase devagar, sentindo-a cravar-se como uma faca no peito. O silêncio que os dois carregavam desde a noite anterior ganhou subitamente corpo, um significado que até então nenhum deles tinha ousado reconhecer. Rafael não disse mais nada, continuou a andar como se fosse apenas uma curiosidade, mas Miguel ficou preso por uns segundos, incapaz de seguir sem pensar que aquelas palavras eram um reflexo cruel do que os separava. O silêncio já não era apenas ausência de som. Era muro. Era barreira. E quanto mais ele tentava atravessá-lo, mais alto parecia tornar-se. Naquele dia, as conversas entre os dois reduziram-se a trivialidades, comentários sobre o tempo, sobre o festival, sobre os turistas que enchiam as ruas. Mas em cada pausa, Miguel sentia que havia algo não dito a pairar, algo que Rafael se esforçava por enterrar. As risadas espontâneas tinham desaparecido, as piadas internas tinham sido substituídas por respostas curtas e olhares evasivos. Miguel sentia-se preso numa espécie de labirinto invisível, onde cada gesto do amigo parecia ser uma pista, ao mesmo tempo, uma tentativa de despiste. O mais duro era perceber que já não conseguia confiar nos silêncios, que o espaço entre as palavras já não era descanso, mas tensão. E no fundo, aquilo que mais o feria não era a dúvida sobre o que Rafael sentia, mas a certeza de que ele não queria ou não conseguia dizer. A frase no mural continuava a ecoar na mente: "Talvez o silêncio seja apenas medo." Mas e se o medo fosse mais forte do que qualquer vontade de falar? Essa pergunta ficou a roer-lhe durante todo o dia, transformando cada minuto passado com Rafael numa espera inquieta por uma resposta que talvez nunca viesse. Quando regressaram a Lisboa, Miguel tentou convencer-se de que tudo voltaria ao normal. A viagem ao Porto tinha sido intensa, marcada por silêncios pesados e gestos que o deixaram inquieto, mas acreditava que a rotina da cidade traria de volta a leveza de outros tempos. Contudo, bastaram alguns dias para perceber que estava enganado. Rafael começou a afastar-se de uma forma quase imperceptível no início, como se fosse apenas o cansaço acumulado do festival. As respostas às mensagens tornaram-se mais curtas, demoradas, quase mecânicas. As chamadas, que antes surgiam sem hora marcada, foram desaparecendo. Quando se encontravam, a espontaneidade tinha-se evaporado, substituída por um sorriso frio, educado, que não escondia apenas distância, mas também uma espécie de decisão já tomada. Miguel sentia-o como quem reconhece um eco. Já não era apenas ausência, era escolha. As horas passaram a pesar mais. Miguel apanhava-se a olhar para o telemóvel em intervalos de minutos, esperando uma notificação que não vinha. Recordava os dias em que as conversas pareciam não ter fim, em que os dois partilhavam histórias, músicas, planos absurdos, como se nada pudesse quebrar aquela ligação. Agora, cada notificação que surgia era de outro contacto, e a ausência de Rafael transformava-se numa presença incomoda, quase sufocante. Na segunda-feira ainda tentou justificar, talvez trabalho, talvez compromissos, talvez apenas distração. Mas à medida que a semana avançava, as desculpas já não serviam. Rafael não estava ocupado. Estava distante. E essa distância não tinha nada de acidental. Foi numa tarde cinzenta que a certeza caiu com brutalidade. Miguel saía da biblioteca da faculdade, distraído, quando os olhos se prenderam numa cena que o paralisou. Do outro lado da rua, à saída de um café, Rafael caminhava lado a lado com outro rapaz. Alto, expressão relaxada, sorriso fácil, daqueles que parecem conquistar sem esforço. Falavam próximos, cúmplices, e havia algo na naturalidade daquele encontro que feriu mais do que qualquer confissão poderia ferir. Miguel ficou imóvel, escondido entre as pessoas que passavam, como se o mundo tivesse abrandado apenas para ele assistir. Viu Rafael inclinar-se ligeiramente, ouviu-lhe a gargalhada clara, diferente da que partilhava consigo, e sentiu uma dor aguda, seca, como se algo tivesse partido dentro do peito. Não houve palavras, não houve explicações. Apenas aquela imagem gravada na memória, a imagem de Rafael a viver um momento leve com alguém que não era ele. Miguel não sabia se era amizade, se era algo mais, mas a verdade doía porque revelava o que ele mais temia: a sua ausência já tinha sido preenchida. De repente, todos os silêncios da semana ganharam um sentido cruel. As respostas curtas, as chamadas ignoradas, o sorriso distante, tudo encaixava numa mesma conclusão. O coração de Miguel apertava-se com uma mistura de raiva e impotência.
Não tinha direito de exigir nada, não havia promessas entre eles, mas a traição não precisava de rótulos para doer. Doía porque havia expectativa, porque havia sentimentos não ditos, porque havia lembranças de uma noite que mudara tudo. Naquela noite, deitado na sua cama em Lisboa, Miguel sentiu que o teto se transformava numa parede a esmagá-lo. Repassava cada detalhe, cada momento recente, e perguntava-se em que instante perdera Rafael. Teria inventado o que aconteceu no Porto? Teria confundido gestos com sinais que não existiam? Ou teria Rafael sentido o mesmo, mas fugido para não enfrentar? As perguntas rodavam como lâminas afiadas, sem descanso, sem resposta. O telemóvel permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem chegou, nenhum sinal de vida. Apenas o vazio que, pela primeira vez, parecia definitivo. Miguel percebeu que a distância não era apenas geográfica, nem fruto do acaso. Era uma escolha, e essa escolha rasgava mais do que qualquer palavra dita de frente. A imagem de Rafael com aquele outro rapaz não lhe saía da mente, repetia-se como um refrão que se recusa a terminar. Não havia beijos, não havia gestos comprometedores, mas a intimidade estava lá, no riso partilhado, no olhar descontraído, na ausência de peso. Era esse contraste que doía mais. Rafael parecia leve com o outro, quando com ele carregava apenas silêncios. E essa constatação queimava por dentro, deixando-lhe a amarga certeza de que, por mais que tentasse fingir, algo entre eles já se tinha quebrado de forma irreversível. Passaram-se semanas em que Miguel caminhava como quem carrega um peso invisível. O silêncio de Rafael transformara-se numa ferida aberta que não cicatrizava, um vazio onde antes havia expectativa e cumplicidade. Os dias seguiam numa rotina arrastada, aulas, ensaios, cafés sem sabor. Tudo parecia um simulacro da vida que tivera antes, mas sem cor, sem música. Miguel já não esperava mensagens, já não procurava chamadas perdidas. Tinha aprendido a conviver com a ausência como quem aprende a suportar uma dor crónica. Até que, numa tarde banal, sentado numa mesa no fundo de um café perto da faculdade, uma funcionária se aproximou e deixou-lhe um papel dobrado à frente. Disse apenas: "Deixaram isto para si." Miguel soube de imediato, antes mesmo de tocar no bilhete. O coração acelerou, as mãos tremeram. Reconhecia aquela caligrafia irregular, feita às pressas, como se a caneta fosse incapaz de acompanhar a urgência das palavras. Desdobrou devagar, quase com medo do que iria encontrar. As frases eram curtas, secas, mas suficientes para incendiar-lhe o peito. "Encontra-me esta noite. No café da Porta Vermelha. Meia-noite." Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa. Apenas o convite. Miguel ficou ali parado, com o papel nas mãos, durante longos minutos, a tentar decidir se aquilo era alívio ou provocação. A Porta Vermelha não era apenas um lugar. Era o refúgio que os dois tinham partilhado tantas vezes, um espaço secreto onde passavam horas em silêncio, longe da confusão da cidade, a conversar sobre tudo e sobre nada. Voltar ali, depois de todo aquele silêncio e daquela dor, era mais do que um reencontro, era um teste. Miguel sabia que, ao aceitar, não seria apenas para ouvir. Seria para confrontar, para decidir se ainda havia algo a recuperar. A noite chegou depressa. Lisboa parecia diferente, mais sombria, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Miguel chegou cedo, mas ficou à distância, observando a fachada desbotada com a porta vermelha. O letreiro apagado, as janelas fechadas, tudo como sempre, e no entanto carregado de um significado novo. Esperou alguns minutos, a pensar se deveria entrar, se valia a pena. Mas o bilhete queimava-lhe no bolso, como um sinal impossível de ignorar. Empurrou a porta devagar. O rangido ecoou pelo salão quase vazio. Lá dentro, a luz estava baixa, e no fundo da sala, sentado à mesa de sempre, estava Rafael. Os cotovelos apoiados na madeira, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo num ponto qualquer, perdido. Não havia sorriso, não havia máscara. Apenas um cansaço evidente, um peso que parecia igual ao que Miguel carregava. Aproximou-se em silêncio e sentou-se em frente. Durante longos segundos, nenhum dos dois falou. O ar estava denso, cheio de palavras não ditas, mas também da certeza de que já não poderiam adiar mais. Rafael foi o primeiro a erguer os olhos. A voz saiu baixa, quase trêmula, mas firme: "Eu sei que desapareci. Eu sei que o meu silêncio te magoou. E talvez seja tarde demais, mas precisava explicar." Miguel não respondeu, apenas aguardou, porque dentro de si sabia que não queria interromper, queria ouvir tudo, cru, sem atalhos. Rafael respirou fundo e continuou. Disse que não fugira por falta de sentimentos, mas por medo. Medo de si próprio, medo do que aquilo significava, medo do julgamento dos outros. Falou da família, das expectativas, das conversas nunca tidas, dos amigos que provavelmente não entenderiam. Disse que achou que se afastasse, se enterrasse o que tinha sentido, tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. O silêncio que escolheu acabou por doer ainda mais, nele e em Miguel. As palavras foram caindo como pedras pesadas. Miguel sentia raiva e alívio ao mesmo tempo. Queria gritar que tinha sido injusto, que o tinha deixado sozinho a afogar sem dúvidas, mas ao mesmo tempo reconhecia a fragilidade de Rafael. Via-lhe nos olhos a vulnerabilidade que sempre tentara esconder atrás de piadas fáceis e sorrisos seguros. O silêncio de Rafael já não era apenas ausência, era confissão, era medo transformado em fuga. Miguel respirou fundo antes de falar. Disse que também tinha tido medo,
que também se sentira ridículo a esperar mensagens que nunca vinham, que duvidara da própria sanidade ao recordar a noite no hotel. Disse que tinha acreditado que era apenas imaginação, mas que nada conseguira apagar o que sentira. A conversa prolongou-se, sem pressa. Não havia promessas, não havia garantias. Apenas uma partilha crua de verdades guardadas durante demasiado tempo. Rafael confessou que escrever aquele bilhete tinha sido a única forma que encontrou de voltar sem correr. Que ensaiara 1000 explicações, mas nenhuma parecia suficiente. Que ainda não tinha todas as respostas, mas queria procurá-las com Miguel. As horas avançaram, a cidade adormeceu lá fora, mas dentro daquele café parecia que o tempo tinha parado. Quando finalmente saíram, já a madrugada se insinuava nas ruas desertas. Não havia abraços, não havia gestos reconfortantes, apenas a certeza silenciosa de que algo tinha mudado. Já não era o vazio que os separava, mas a possibilidade de um caminho novo, ainda incerto, ainda frágil, mas finalmente dito em voz alta. Miguel ouviu cada palavra de Rafael naquela noite com uma atenção feroz, como se o silêncio acumulado das últimas semanas tivesse finalmente encontrado voz. Mas não ofereceu perdão imediato. O rosto permanecia sério, os olhos fixos, sem desviar, absorvendo cada confissão e ao mesmo tempo pesando-lhe o coração. As palavras de Rafael tinham o peso da verdade, mas também da demora, do atraso que já tinha deixado feridas. Quando ele terminou, Miguel respirou fundo e disse, numa calma dura, que não podia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Que o silêncio não era apenas medo, mas também abandono. Que tinha sentido a dor de estar sozinho a imaginar respostas que nunca vinham, noites em que o nome dele ecoava apenas dentro da própria cabeça. Rafael baixou o olhar, como quem reconhece o crime sem julgamento. Admitiu que tinha falhado, que escolhera o caminho mais fácil para si, sem pensar no outro. Disse que não queria desculpas, apenas a oportunidade de já não fugir. Foi nesse ponto que a conversa deixou de ser apenas sobre passado. Miguel declarou que também tinha tido medo, mas não do julgamento dos outros. O medo dele era diferente, o de se enganar, o de acreditar em sinais que talvez nunca tivessem existido, o de se expor e ser ridicularizado até por quem mais confiava. Disse que o silêncio de Rafael o tinha feito sentir-se frágil, e que essa fragilidade o tinha ferido tanto quanto a ausência. Houve um instante de silêncio entre os dois, mas desta vez não era vazio. Era o espaço necessário para compreender que ambos traziam feridas diferentes, e que nenhuma cura seria imediata. Rafael ergueu os olhos e afirmou com uma convicção quase quebrada, eu não posso prometer que não vou sentir medo de novo, mas prometo que não volto a esconder-me atrás dele. Miguel, depois de alguns segundos, respondeu apenas, então também eu prometo não fugir daquilo que sinto, mesmo quando me dói. O acordo não foi selado com abraços ou gestos grandiosos. Foi selado com a honestidade crua de quem já não queria perder tempo a fingir. Saíram juntos do café da Porta Vermelha enquanto a madrugada começava a dissolver a escuridão. Caminharam lado a lado pelas ruas desertas de Lisboa, em silêncio, mas dessa vez um silêncio que não esmagava. Era o silêncio do alívio, de quem finalmente tinha dito o que precisava de ser dito. Não eram um casal, não era uma história pronta para ser contada como romance perfeito. Eram apenas dois rapazes que, apesar do medo e das falhas, tinham escolhido não desistir. Nos dias seguintes, nada se resolveu de forma mágica. Ainda havia desconfiança, ainda havia momentos em que Miguel sentia o reflexo da dor, em que lembrava o riso de Rafael ao lado de outro rapaz. Ainda havia sombras do abandono. Mas havia também um novo espaço, o da verdade. Rafael esforçava-se por estar presente, e Miguel, mesmo relutante, esforçava-se por acreditar. Não se tratava de apagar o que tinha acontecido, mas de aceitar que cada passo dali em diante seria uma escolha consciente. Escolher ficar, escolher ouvir, escolher não se esconder. A vida não lhes oferecia um conto de fadas, mas dava-lhes a possibilidade de caminhar juntos, sem máscaras. Uma tarde, enquanto arrumava papéis antigos no quarto, Miguel encontrou a pequena caixa onde guardava lembranças esquecidas. No fundo, entre cadernos e bilhetes de concertos, estava a chave do quarto do hotel no Porto. Pegou nela e sentiu a memória daquela noite regressar com força. Não era apenas uma chave, era o início de tudo, do silêncio, da dúvida, da dor, mas também da verdade que finalmente tinham encarado. Colocou-a de volta na caixa, não como recordação de sofrimento, mas como símbolo. O símbolo de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, nascera ali. Fechou a tampa com cuidado, consciente de que o objeto representava o ponto onde ambos deixaram de andar em círculos e começaram, ainda que incertos, a seguir em frente. A partir daí, o futuro manteve-se aberto, sem definições rígidas. Não havia rótulos nem promessas grandiosas, apenas a escolha diária de não fugir. Miguel sabia que o caminho seria irregular, com avanços e recuos, mas também sabia que já não estavam presos ao peso de silêncios não ditos. E essa constatação bastava. Ao olhar para Rafael, percebia que a história deles não seria escrita como nos livros, mas como na vida real, feita de medo e coragem, de erros e escolhas, de verdades dolorosas e de pequenas vitórias. No fundo, talvez fosse exatamente isso que lhes dava força. Porque já não precisavam de perfeição. Precisavam apenas de continuar, juntos, com a sinceridade como única condição.